Boa noite, né? Hoje é o nosso último encontro, né? Dessa nossa jornada de Python para Data Science. E essa aula, como eu comentei antes com o pessoal que chegou primeiro, eu nunca dei essa aula ainda, né? Então eu não tenho, inclusive, nem muita noção de quanto tempo ela vai durar. Mas se sobrar um tempo no final, a gente bate um papo e tal. Mas porque eu realmente não tenho muita noção do tempo de aula que vai dar, não. Eu acho, eu não sei se vocês tiveram essa impressão, mas eu tenho. Eu acho que vocês tiveram sim. As duas coisas mais difíceis de fazer em machine learning, eu acho, tem um monte de coisa que não é fácil, mas as duas coisas mais complicadas são: você escolher o modelo, né? Você escolher o modelo de data science que você vai usar não é brincadeira. Por quê? Porque tem modelo que vai comportar melhor com um jeito, modelo que vai resolver um problema, outro problema melhor e tal. Então, isso é um problema. Você vai ter que ir atrás da literatura. Se for um problema muito inovador, você vai ter dificuldade. Esse negócio de escolher um modelo é complicado. E uma vez escolhido o modelo, não sei se você lembra, mas tem aqueles hiperparâmetros que às vezes aparecem, né? Às vezes tem um parâmetro lá, por exemplo, quando a gente estudou o caminho, né, para separar grupo, o caminho você tem que inferir, antes de você começar, você tem que dizer para ele quantos grupos você acha que vai ter. Então, isso é um problema se você não tem ideia, né? Se você puder desenhar, se for um grupo de dados que você consiga plotar, né, e ver o grupo na tela, em 2D ou 3D, tudo bem, você vê ali, ó, parece que tem uns três grupinhos e fica fácil, né? Mas se você tem 50 parâmetros, isso dá uma coisa no hiperespaço, né? Então, a gente não consegue desenhar uma figura de 50 dimensões. Então, fica realmente difícil você estimar um parâmetro. Né? Aí o que você pode fazer? Você pode ir testando, né? E ver o que está dando resultado melhor e tal. Mas o fato é que a gente tem esse problema. Como escolher o modelo e, uma vez escolhido o modelo, como parametrizá-lo? Né? Bom, aí surge a alternativa. Né? E se a gente tiver um machine learning que ajuda a gente a escolher o modelo, que até escolha qual o melhor modelo para a gente? Compare os modelos, teste diferentes, esses parâmetros de machine learning não, se usa chamar de hiperparâmetros. Né? Então, teste os diversos hiperparâmetros e fala assim: ó, esse modelo aqui, com essa hiperparametrização, é o que melhor resolve para você. Né? Então, é isso que a Auto Machine Learning, que é um trem, aí eu minerando aqui, que é uma coisa relativamente nova, ela está despontando aí, né? Porque a, a ideia do Auto Machine Learning, né, que é o objetivo da nossa aula de hoje, é a gente ter um auxílio, ou ter um auxílio, ter uma ferramenta que escolha para a gente quais os modelos ou qual modelo é melhor. Né? Porque aí você pode depois pegar esse modelo e aprofundar nele. Você pode aí brincar com os parâmetros e tudo mais, mas você já descarta, né? Porque, como eu falei com você, tem centenas de modelos. Né? Então, se você for, às vezes, essa escolha se torna um tanto difícil e você pode, inclusive, não escolher a melhor alternativa, que é ruim, né? Então, o Auto Machine Learning, ele tenta automatizar, né, parte do fluxo de análise de dados, a parte que é a escolha do modelo e a escolha dos parâmetros, certo? O que ele não faz? Não faz todo o resto, né? Quer dizer, que eu defini a pergunta, depois eu defini a pergunta, eu tenho que pegar os dados, fazer uma estatística exploratória, tenho que me livrar do lixo, né? Tem que fazer análise de outlier e tal. Então, isso aí, ele até faz um pouquinho, tem alguns que fazem esse tipo de coisa. Mas esse trabalho você tem que fazer na mão mesmo, não tem muito jeito, não. Né? Então, Opa, aumentar a fonte. Vou aumentar a fonte para dar uma ajustada nesse trem aqui. É, não está aumentando a fonte, né? Meu Deus, sai para lá.
ver se eu consigo ajustar esse meu videozinho aqui. É. Acho que assim ficou bom, né? Ficou legal. Se não ficou, vocês se manifestem. E aí, então, o Auto Machine Learning, ele é ela tem esse objetivo, ele automatizar pelo menos parte do processo de Machine Learning, beleza? Então, olha lá, ele é um kit de ferramenta de dados, olha lá, que ele é um kit de ferramenta, parte da ferramenta de dados, quer dizer, você continua tendo que fazer a preparação, fazer a análise descritiva no início, definir a pergunta e tal, isso aí você está fazendo de novo. Mas aqui, o Auto Machine Learning é um processo que vai fazer a seleção automática do melhor algoritmo para você, que já é um passo brutal, né? Por isso que a gente deixa essa aula por fim, né? Se eu der essa aula lá no início, você fala, para que eu vou estudar, né, caminho, para que eu vou estudar Random Forest, essas coisas. Mas não é bem assim, né? Por quê? Porque o Auto Machine Learning ele vai te ajudar a escolher o modelo, mas ele não vai aprofundar, não vai tirar o melhor daquele modelo. Aí, uma vez que você escolheu, você pega aquele modelo e vai explorá-lo, certo? Então, ele não nos tira a demanda de termos que depois aprofundar no modelo. A não ser que ele já dê um resultado que você espera, aí você entrega, pega o cheque e vai embora, né? Mas se não for assim, né, você vai ter que depois explorar o modelo. Aí você pode pegar, por exemplo, se ele falou com você, um modelo bom é um Random Forest, beleza. Mas será que o Random Forest que, que eles têm é o melhor Random Forest? Né? Então eu posso ir lá no Scikit-Learn e pegar o Random Forest do Scikit-Learn e, usar lá, né, para fazer uma comparação dos dois resultados e tal. Aí eu vou me aprofundar no estudo do, do modelo que ele me ajudou a escolher, mas não é para parar, não. Eu falo que eu já vi aí, conversando com colegas que usam lá do MIP e tal, eu vi que o cara rodou um machine learning ali. O Random Forest ainda tem uma característica, ele salva o modelo para a gente e você pode aplicar o modelo pronto, ele salva o Java do modelo. Então o cara pega aquilo, roda lá, saiu um modelo pronto, ele pega aquela caixa preta e sai aplicando os dados a vida inteira e publicando teve para poder fazer. Eu acho que isso não é muito ciência de dados, não. Eu até respeito o interesse do pesquisador. No fundo, o pesquisador é muito cobrado pela publicação e tal. E o modelo dele não é um modelo ruim, entendeu? Não é que ele. Não é que, mas se você aprofundar, você consegue tirar realmente mais, melhorar a sua matriz de confusão, o seu R2, que são as medidas que a gente vê, né, de qualidade da modelagem, para que aquilo evolua melhor, né? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Tem algumas coisas, não é só H2O que tem no mercado, não. Tem outras ferramentas de auto machine learning, né? Aí depois eu vou explicar para vocês por que eu acho que o H2O é mais legal. O próprio Scikit-Learn, ele tem lá um negócio para ajudar a gente, pelo menos com os parâmetros, tá? Então você pode pegar lá o caminho, que é um modelo altamente dependente de parâmetros, porque tem modelos que não tem essa. Eles dependem mais do parâmetro que outros. Por exemplo, do caminho, se você não informar o número de grupo e ele não for mais ou menos real, ele simplesmente não funciona bem. Já o Random Forest, você tem lá uns parâmetros lá, quantidade de árvores, o quê, então, mas se você deixar aquele negócio default, o seu machine learning vai acontecer, você vai fazer sua predição, ou seja, você não precisa se aprofundar muito nos hiperparâmetros, entendeu? Para quem está começando, mais ajuda ou atrapalha, ajuda bastante, mas se você usar do jeito que eu estou dizendo aqui, você pode usar, né? Ajuda muito. Né? Quando eu comecei, não tinha esse negócio de auto machine learning, ninguém falava nisso. E era mais difícil, porque você tinha que ir catando. Ainda mais que eu trabalhava com pesquisa, né? Você tinha que sair revisando, olhando quem é que trabalhou com isso e tal. Então, era mais difícil. Agora, você não pode achar, até porque você está começando, que é só rodar o H2O, entregar para o cliente e pegar o cheque. Eu acho que isso aí não é data science, entendeu? Data science é você entender a pergunta,
pegar lá os seus dados, entender os dados, analisar o outlier, ver qual abordagem você vai usar, etc. Mesmo que você vá usar, eu faço isso, Mesmo que eu vá usar o H2O, por exemplo, me ajudar a escolher o modelo, eu procuro ter já uma expectativa, sabe? Eu dou uma olhada na literatura assim, e falo, que modelo que esses caras estão usando? Né? Aí uma vez aconteceu isso, recomendava um modelo X, não me lembro o modelo. Aí, quando eu fiz análise com o H2O, né, com Auto Machine Learning, ele mandou fazer com Random Forest. Porra, mas por que ele escolheu o outro? Aí eu fui ver, são dois algoritmos muito parecidos, os dois são baseados em árvore de decisão, entendeu? É que um é diferente do outro, mas eles são primo. Então, dá para usar um, usar o outro. Eu acabei usando, não o Randall Forest, mas usando da literatura, que estava mais fácil para mim justificar. E eu comparei o resultado, e o resultado foi, como diz os americanos, potato a potato. Não foi nada diferente, igual o outro, não teve nada de errado. E então eu acabei usando da literatura, não fui usar o Randall Forest, porque podia ser que naquele caso particular ele tivesse bom, né? Naquele dia. Porque o Random Forest tem um componente aleatório, né? A gente lembra disso, né? Ele sorteia, tem um random nesse trem, né? Então, você rodou uma vez, ficou um pouquinho melhor do que o outro, pode ser que você rode outra vez e fique um pouquinho pior, né? Porque, como tem um componente aleatório, você não consegue repetir o dado, a não ser que você fixe a semente, coisa que vocês também já aprenderam a fazer. Então, vamos lá. É isso aí. O AutoML dá uma diretriz inicial, mas assim, volto a dizer, entenda o problema primeiro. Não é para você começar pelo AutoML, tá? Ele vai te ajudar a escolher o modelo, mas você já tem que ter feito aquela análise exploratória que a gente fez algumas vezes aqui, né? E para poder se livrar dos outliers, etc. Mas ele dá uma diretriz boa, tá? Ele ajuda muito com esses dois problemas, tá? Então guardem isso. Na escolha do modelo e na definição dos hiperparâmetros. Isso aí é machine learning, auto machine learning. Então vamos ver o que mais aqui, né? Já falei que o auto. Então, esse cara aqui, o auto scikit-learn, ele não escolhe o modelo, entendeu? Ele escolhe os parâmetros, os hiperparâmetros. Ajuda a escolher os hiperparâmetros. Já é um negócio legal, né? Vamos supor que você tem um modelo que depende de hiperparâmetros, aí você fala, vou usar. Aí o scikit-learn é bom de usar, é free, né? Aí eu vou lá, pegar o scikit-learn aqui, pegar o modelo que eu já sei que vai funcionar bem, e eu vou usar o esquema dele de definir hiperparâmetros para poder me ajudar com os parâmetros. É válido. Você não precisa nem ir atrás da H2O. Se você já definiu o modelo. Se você não definiu o modelo, você não definiu o hiperparâmetro. Aí você está com dois problemas. Se você tem dois problemas, o auto-scikit-learn só resolve um. Então você larga ele para lá e vai atrás dessas outras alternativas aqui. Dessas outras três, eu já usei Peapod. Numa época, acho que nem tinha H2O, eu nem conhecia H2O, eu usei o Peapod. Eu confesso que eu não sei, eu fiquei sem saber se ele tinha me ajudado ou me atrapalhado, sabe? Porque os resultados foram um pouco conflitantes, e já tem uns anos também. Eu me lembro que eu não fiquei muito satisfeito com o resultado dele, não. Achei que a curva de aprendizado foi grande e o resultado foi inconclusivo. Então, não sei também, se alguém quiser tentar, esteja à vontade. Tem muita gente que gosta muito, ele é muito usado. Esse Transmograph, eu dou duplicate achando que ele vai selecionar e entra no modo de edição. Esse cara, Transmograph AI aqui, ele é um cara que ele trabalha também com limpeza de dados. Ele faz limpeza automática de dados. Eu nunca usei esse cara, entendeu? Então, eu queria, uma vez, olhar, se você tiver muito problema com o Outlier, eu sugiro que você guarde esse nome. Tá? E, de repente, você pode usar ele só para fazer a limpeza do dado, que é um abacaxi também, né? A gente já viu que não é um negócio muito fácil de fazer. Mas eu só conheço de ouvir falar, né? É igual o caviar, né? O caviar do Zeca Pagodinho.
Aí chegamos no nosso H2O, Auto Machine Learning. Por que eu gosto do H2O e por que eu escolhi ensinar H2O para vocês? Porque eu queria terminar esse curso com Auto Machine Learning. Engraçado que eu não vejo nos cursos os caras preocupados com isso, não sei porquê, mas, bom, azar da concorrência. O H2O, por que eu escolhi o H2O? Primeiro, porque é o seguinte, está todo mundo escolhendo. A Amazon, hoje na AWS, né, aquela quantidade de serviço enorme que a Amazon oferece, lá na AWS, você consegue comprar serviço de processamento H2O. Entendeu? Já tem umas máquinas virtuais lá, pronta com H2O, é como se você abrisse um notebook para rodar lá. É muito legal também. A Microsoft oferece suporte direto para H2O. Então, você vê, quando os grandes estão oferecendo, o Google oferece, pago também. Né? No Colab não tem direto, não. Dá para usar, mas o Google tem um serviço de H2O, certo? De Auto Machine Learning H2O. Então, quando os grandão começam a fazer, é porque eles são mais espertos mesmo. Então, o H2O tem um nível de parceria muito grande. Tá? Para quem tem dificuldade com o idioma da Rainha da Inglaterra, ele tem bastante material em português. Acho que tem até um representante aqui no Brasil. Outro dia me mandaram um link de um vídeo em português e tal, a pessoa explicando direitinho como é que era e tal. Então, também isso não deixa de ser um diferencial. Né? Se a pessoa tem mais dificuldade com o inglês, ele tem essa coisa de aprendizado mais fácil. E ele é fácil de usar. Ele é muito fácil de usar. Né? E ele tem uma outra característica que, para mim, também é matador, é o seguinte, ele é muito paralelo, ele usa muito o recurso da paralelização. Por quê? Ele é escrito em Java, e Java é uma linguagem mais fácil de paralelizar do que o Python. Entendeu? Então, o trabalho que eles fizeram de paralelização ficou fantástico. Eles consomem todos os recursos da máquina e rodam rápido. Eu até tentei rodar o exercício de vocês, mas eu nem vou rodar ele até o final, porque nós vamos rodar isso em dois lugares. Né? No último exercício, nós vamos rodar em dois lugares. Nós vamos rodar aqui lá no Colab e vamos rodar na própria máquina. Eu nem vou rodar ele na minha máquina, porque senão vai cair, a aula vai acabar. Ele vai comer a CPU toda enquanto ele não entregar o serviço, você não consegue pôr o dedo na máquina. Entendeu? Ele consome mesmo recurso. Tem até jeito de você controlar isso e tal, mas na forma que eu vou mostrar para vocês dele, eu não consegui falar com eles para usar menos CPU. Então, ele trava a minha máquina. Ele entrega o serviço, mas ele trava a máquina. E lá no Colab, não. Lá no Colab ele roda, porque aí é a CPU do Google, né? Então, não tem problema, não vai travar nada. Mas isso é um negócio muito legal, né? Naquele serviço que eu de vez em quando uso como exemplo com vocês, que eu rodei na Amazon, o maior serviço de machine learning que eu já fiz, eu usei H2O. Cara, mas foi assim, uma maravilha. Se não é o esquema de paralisação que ele tem, eu não conseguiria rodar aquele trabalho, né? Então, esse esquema de paralisação do H2O é fantástico, é muito legal, tá? Quando eu usei, o Scikit-learn não tem uma paralisação eficiente, o Tipot eu não lembro, tem muito tempo que eu usei, mas a parte paralela do H2O é fantástica. Então, ele tem uma versão free, que a que eu usei para esse projeto enorme foi a versão free, e tem uma versão paga, eles têm versão paga com suporte, entendeu? Deixa eu botar o link do notebook, esqueci, né? Desculpa aí. Eu botei, né? Mais para cima. Tá aqui para cima, ó. Tem o link aí do notebook, viu, Valdecir? Aí, rola para cima aí, o que você acha? Então, o H2O tem essas vantagens as quais eu descrevi a vocês. Então, eu acho que ele é uma boa alternativa. Se você tiver problema de limpeza automatizada, não, ele é free. Ele não, eu não sei quanto que cobra, não, para a versão paga, né? E então eu não sei quanto é, não, viu, Charles? Mas não é barato, não. Mas
A versão free é muito, muito potente. Desculpa. Então vamos lá, né? Já que eu me justifiquei aqui, já fiz a introdução explicando que é Auto Machine Learning, já me justifiquei porque que eu escolhi ensinar para vocês o H2O. Agora vamos usar o H2O. Né? Ele oferece, o H2O, ele não oferece, não é só o Auto Machine Learning, obviamente. Se ele oferece um jeito de você explorar um monte de algoritmo, ele oferece cada algoritmo individualmente. Né? Quando eu fiz aquele trabalho lá do mapa de biomassa da Amazônia, eu usei Random Forest, eu não fiz essa análise exploratória, entendeu? Até porque na época nem tinha esse AutoML, não. Tinha, era outras. Até tive uma ideia de escrever um paper disso, né? Aplicar esse Auto Machine Learning naqueles dados para ver se o Random Forest é bom mesmo, né? E é a ferramenta líder e tal, e ela usa Hadoop, ela usa outras ferramentas de clusterização, entendeu? Hadoop é um negócio que você pega o serviço, em vez de você dividir entre cores na mesma máquina, você divide entre uma rede de máquinas, uma rede de computadores diferentes, né? Você faz balanceamento de carga, um negócio muito sofisticado, e ele trabalha com Hadoop, que é muito legal. Então, essa é outra vantagem. Ou seja, para você trabalhar, quando você trabalha com um volume gigante de dados, é uma vantagem você usar o H2O mesmo, né? Para usar no Colab, primeiro exemplo exercício que nós vamos fazer é usar no Colab. Aqui vai instalar os pré-requisitos dele, tá? Aqui, que são esses caras aqui, ó. E depois ele vai pegar lá do site da própria AWS, né? Tem lá um link que você baixa a última versão estável em Python dele lá. Aí eu vou rodar essa célula aqui. Já estava com tudo instalado, que eu já rodei essa máquina hoje. Ele vai ficar brincando um tempo aí. Pronto, já foi. Aí aqui, eu falei com vocês que ele é em Java, né? Então eu tenho que ter uma VM Java aqui. Como eu estou rodando no Colab, quando na máquina da gente, normalmente a gente já tem um Java instalado por alguma razão, né? Mas lá no Colab não tem, né? Então tem que rodar esse scriptzinho aqui. Isso aqui é Ctrl-C, Ctrl-V, eu nem sei o que acontece ali dentro, tá? Eu peguei da internet e ele instala o Java para nós e deixa disponível para o cara usar. Olha lá, ele baixa o Java de 64 bits e tal, que é melhor. Tudo isso instalado, agora eu vou instalar o H2O do Python, né? Que é só uma casquinha Python apontando para os objetos Java do nosso amigo H2O. E ele tem versão para R também, se alguém tiver experiência com R, e para outras linguagens. Mas na Machine Learning, a gente normalmente usa o R ou o Python, né? Então, quem quiser trabalhar com R, lá tem também a possibilidade da gente usar ele no R. Né? Aí aqui eu vou instalar o nosso H2O, já falou que está tudo instalado, beleza, né? Aí para instalar local, né? Vamos ver aqui como é que a gente faz para instalar local. Acho que eu não vou rodar esse instalador, porque não tem sentido, né? Eu instalar se eu já instalei. Mas é muito parecida lá, tá vendo? Eu instalo lá esses pré-requisitos, pego lá do mesmo local onde eu pegaria o cara e pronto. Agora, isso aqui para você usar ele no notebook Jupyter, no PyCharm, no ambiente que você quiser usar local na sua máquina. Esse cara aqui precisa usar em Python. Mas para você usar o H2O Flow, que nós vamos usar lá no final da aula, então nós não vamos ver o que ele é agora, você tem que seguir esses passos aqui. Então aqui tem 3 modalidades de H2O para você escolher usar, né? Quer dizer, eu acho que eu nem conheço se existe uma outra. Mas se você pode querer usar no Colab, você pode usar no Jupyter ou em alguma outra ferramenta local da sua máquina, tem um roteirinho. E para você usar o Flow, também tem um roteirinho aqui. Beleza?
Então, o que, que você faz? Você instala já a ferramenta H2O, baixa lá, né, do site esse cara, cria um diretório, descompacta e roda esse camarada aqui, ó. Java, menos jar, H2O.jar. Aí vai aparecer uma mensagem mandando você abrir um site na sua própria máquina. Por quê? Porque ele tem um servidor web, né? Ele usa um servidor web interno dele. E aí você vai abrir esse cara aqui essa URL no seu browser de preferência. E acho que agora o Edge não está rodando Java, e aí não sei. Aí, sei lá o que vai rolar, né? Mas o fato é que no Chrome funciona e no Internet Explorer funciona também. E aí você roda esse cara lá e ele vai abrir lá o nosso amigo H2O Flow. Beleza? Aí nós vamos deixar ele para o final da aula e deixa ele reservado. Quem quiser instalando, pode estar instalando enquanto a gente vai conversar. Fazer um exercício primeiro aqui. Esse exercício aqui é um exercício de fraude. Eu achei uma base de dados de fraude lá no Crego. Fraude de cartão de crédito. Essa base é legal, né? Porque é aquelas bases humanas, né? E costuma ter outlier, que tem, né? mais atrapalhado, né? Então, vou importar aqui as nossas ferramentas de, de análise normais, pandas, etc. Já estava carregado, não carregou nada. E vou startar o H2O. O H2O init, ele cria como se fosse uma VM aqui, não é uma VM, sei lá o que, um engine que fica rodando, e aí a casquinha Python comunica com essa engine. Aqui eu consigo, inclusive, especificar o número de CPUs que eu vou rodar e tal, coisa. É que lá no Flow eu não consegui especificar, mas aqui dá. Você escreve, acho que tasks, uma coisa assim, tem um parâmetro aqui. Vamos ver se tem uma dica. Não tem sugestão. Aliás, tem um negócio errado aqui, né? Faltou importar o H2O, né? Por isso que não tem dica. Então vamos criar uma célula aqui em cima, para ficar certinho, né? Importe H2O. Aí agora ele vai dar dica, né? Que eu falei com ele que eu vou usar H2O. Olha lá, tem um mundo de parâmetros aqui. E dentro desses parâmetros tem um, que percorrer essa lista aqui, a gente acaba achando. Aí você pode setar, máximo memória, que ele vai comer da sua máquina. Por quê? Porque ele é bem guloso, né? Então ele entra comendo recurso mesmo. Se você quiser fazer outra coisa, fica complicado. Lá no INPE, como eu usava um servidor compartilhado, eu às vezes esqueci de chegar a setar o parâmetro, daí a pouco tinha gente brigando comigo lá, porque parava a máquina. Ele come o recurso todo e fica rodando. Se você está dividindo aqui, ó, N threads. Então, se você botar, vamos supor, essa máquina aqui que eu estou trabalhando tem 6 cores. Aí você pode botar N threads igual a 3, ele vai usar só 3 cores para processar seu serviço. Então, se você estiver dividindo a máquina com o recurso computacional com o coleguinha, ou se você quiser fazer outra coisa enquanto você está processando os seus modelos, você põe um número menor do que o número de CPUs da sua máquina, né? Lembrando que se for Windows, principalmente, você tem que deixar um para o Windows, senão ele também para. Então é isso. Você roda o H2O.init, ele vai inicializar e pronto. Aí aqui, ó, ele falou quantos que ele vai achar de memória lá, vai usar 2 cores, você resolveu usar só 2. E pronto. O negócio do H2O, que me incomoda um pouco, é que ele é muito verborrágico, sabe? Assim, ele dá uma quantidade de mensagem e às vezes fica difícil. Vocês vão ver isso para frente. Vocês vão ver. Às vezes é difícil até se achar lá dentro a informação que você quer, porque ele escreve tudo, explica tudo. E eu acho que às vezes mais confunde do que explica. Mas tudo bem, né? Deu esse monte de informação aí. Por exemplo, para que serve falar a versão do Python? Não tem nenhuma utilidade isso aqui. E falar essas extensões que ele tem, né?
Aí, vamos usar o nosso exemplo de fraude lá do Pego, né? Então, para dar uma passeada lá e ver o que é, se alguém quiser baixar, ele faz baixar. Não é muito grande. É esse arquivo aqui, ó. Lá do Pego. Tem ele em CSV aqui. Você pode baixar em CSV, colocar na nuvem para poder ler também, caso você queira. Eu tenho ele na minha nuvem aqui também. Eu posso, se você quiser acessar, ler daqui mesmo. Acho que tem jeito. Vamos aqui, dados do Python Pro. Cadê o negócio? Tá aqui dentro. Onde é que tá, hein? Será que eu li esse negócio na internet? Não. Espera aí, cadê que eu vou achar? Tá aqui, dados Python Pro, esse 310, não sei das quantas, que o nome é esquisito. Esse cara. Aqui está até zipado, então dá para ler zipado, né? Pelo link compartilhado, criar link. Então vocês podem tentar também ler direto aqui. Eu nunca, aliás, acho que eu nunca li esse cara pela internet assim. Então não sei se vai rolar, não. Se não rolar, não tem problema. Tem aí no notebook onde vocês podem. Não, não. Peraí, deixa eu mudar esse link aqui. O link está restrito. Qualquer pessoa com link, copiar. Né? Então, com ele, você pode baixar ele aí na sua máquina e tal. Né? Aí, vamos seguindo aqui. Eu vou, então, ler. Né? Você observa que ele lê arquivo zip direto, né? Sem problema. Né? Demora um pouquinho, mas ele lê. Né? Eu estou lendo como pandas. Tá? Estou lendo isso aqui, é data frame. Data frame, a gente lidou com ele o curso inteiro. Aí, vamos ver as colunas que tem. Então, ele tem aqui tem uma explicação dos dados, né? Vamos dar uma analisada primeiro. São transações de 2 dias, lá de setembro de 2013, o portador de cartões europeus, quer dizer, são vários cartões de crédito. O conjunto de dados é altamente desequilibrado, quer dizer, o cara já avisa aí, né? Então, é lógico que tem pouca fraude, né? Porque eles têm que ter comprovado a fraude. E a ideia é você desenvolver um modelo que diga que variável ou que conjunto de variáveis podem ser relevantes para que você processe fraudes, né? Você processe as fraudes. Então, ele tem só 492 fraudes em 284.807 transações. Ou seja, as fraudes são 0,72%. Né? Ele tem lá as variáveis V1 até V28. Elas não têm, a gente não tem aqui o que são essas V, porque isso é muito comum o cliente passar. Quando é dado financeiro, tem isso para nós, tá? Foi até bom ter esse exemplo. O cliente põe para a gente assim, V1, V2, V3. Por quê? Porque ele não quer que você saiba qual que é o ponto vulnerável do negócio dele. Sacou? Então ele põe esse V1, V2, V3, V28 aí. Depois aí você vai, aí deve ter o quê? Sexo, idade, renda, atributos, né, das pessoas, que ele botou essas variáveis aí. Então o cliente, eu já fiz análise de dados financeiros assim, o cara me deu um conjunto de dados, usava até V1, V2, V3, né? E aí você faz a análise, você devolve o resultado para ele e fala, não, o V3 é matador. Aí ele sabe que é o V3 e vai tomar as ações que ele achar relevantes para poder proteger os seus interesses e não ser tão fraudado. Né? Eu fiz um trabalho pequeno no setor de fraude lá da Mastercard, cara. Não, a galera é criativa demais para ver fraude. Nossa, assim, cada coisa. Quando eu estava lá, abrindo um parênteses, os caras. O sujeito chegou num prédio de luxo em São Paulo e com um aparato, né, com um uniforme, não sei o que e tal, arrumou um contato para entrar e falou: nós estamos fazendo uma promoção aqui da Valida e nós vamos dar um liquidificador, um processador para cada apartamento. Né? E beleza, deram os processadores para os apartamentos. Mas pegaram CPF, endereço, os dados da turma toda. Né? E
pau. E aí o que acontece? Eles fazem uma fraude dessa, distribuída entre várias bandeiras de cartões, eles conseguem aprovar cartões, alguns cartões no nome da pessoa. E até que a Mastercard chegue a essa conclusão, eles já compraram, já tiraram dinheiro, já movimentaram moeda em diversos países, entendeu? E então, você vê que a galera é criativa, né? Você tem que analisar mesmo para poder pegar os caras, né? Então tem um investimento deles muito grande, né? O Charles está dando um exemplo bom aqui, que eles estão estudando a base da Olist e eles trocaram os nomes por nomes de personagens do Game of Thrones, que é uma boa também, né? E justamente para não disponibilizar a informação, o ouro da informação. Né? Se você não sabe o que é a variável, você não tem condição de tirar a conclusão de uma sobre o negócio do cara. Né? Aí, ele está falando aqui ó, que ele trocou os nomes, né, mas manteve lá o time, que é a hora que o cara fez a transação, a partir do número de segundos a partir de uma determinada data. Né? Então, ele tem um mês, aí ele tem lá, cada segundo, cada transação tem um segundo em que ela foi feita, só para você poder identificar a transação e distribuí-la ao longo de um timeline. Vocês vão ver mais para frente que esse timeline vai ser útil para a gente apresentar visualmente os dados. Aí é o seguinte, aí eu tenho lá um value, que é o valor da transação também, tá? Porque eu posso, né, usar esse valor para poder... ele pode ser importante, né? Será que a fraude ela acontece quando o valor é menor, quando o valor é maior, né? Então a gente pode inserir esse cara, se a gente quiser. Senão a gente não pode, porque também... Né? E a Lei de Geral de Proteção de Dados não é pesada na exigência da anonimação dos dados, é verdade. Se o cara sair distribuindo o nome de cliente, aí vai dar ruim, né? Aí aqui, eu li lá no Pandas, né? E aí o classe é nosso Y, né? Ou seja, o classe é a variável de resposta, se for fraude é 1, se não for fraude é 0. Então, nosso Y, vocês já sabem o que é o Y, então, nosso Y é a fraude. Aí eu li os dados lá, tá lá, tem o time, tem a quantidade aqui e a classe. Beleza? Tá aqui. E as variáveis, 1 até 28. Né? Se eu rodar um describe aqui, ele vai fazer aquela estatística básica para nós. São 284 mil registros. Né? Vamos ver, vamos conferir para ver como é que está o balanceamento de dados. Bom, aqui o que eu vou fazer? Vocês também já sabem fazer isso. Vou fazer um grupo by por classe e vou contar. Olha lá, tá vendo? Então, nem que você pôs os números aqui. Olha lá, isso botou, tá vendo? 492, 284, 315. Então, esse é o desbalanceamento brutal desse dado. E nós também já aprendemos que desbalanceamento não é bom. Né? Mas também, pensa bem, é a natureza dessa base. Né? Os caras têm muito pouca fraude comprovada para poder entregar. Quer dizer, comprovada tem, né? Compõe, não pagou, ele fica sabendo. Mas eles têm pouca fraude, né? Então, porque se tiver um conjunto de fraude balanceado, é porque quebrou há muito tempo. Né? Então, não tem, o índice de fraude é bastante baixo. E se a gente vê que isso compromete a qualidade do nosso modelo. Certo? Aí, tá vendo? É bom que também a gente fazer esse auto-machinamento no final, que a gente vai amarrando os conceitos. Já aprendi que essa é uma bola para terminar o curso. Né? E aqui nós vamos fazer o seguinte, ó, vamos plotar as transações ao longo do tempo e vendo as fraudes. Tá? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer isso aqui também, já fez, vou fazer uma figura, setando o número dela, vou pegar aqui, scatter, aquele gráfico de pontinho, né? Nós fizemos gráfico, tudo quanto foi jeito na última aula, né? Vou plotar para a classe 0, ou seja, por não fraudes, ele vai ser verdinho, e eu vou plotar no eixo X, eu vou plotar o time. Então, é a hora que o cara fez a transação, né? E no eixo Y, que é o segundo parâmetro, eu vou plotar a quantidade, ou seja, a compra. Né? Tá errado esse trem aqui, né, cara? Vai até consertar, não é velo, é amount. Ele já conserta, né? Já fica certo. E então eu vou plotar o amount
Então, eu vou ter o quê? Um gráfico com x e y, sendo que o x é o tempo, o y é o valor que o cara gastou, a bolinha, um pontinho vermelho para aquilo que for fraude e um verde no que não for, né? Vai botar uma legendinha, porque eu botei aqui os labels, simplesinho, mas bonitinho. Com um mundo de ponto, então demora um pouquinho, né? Olha lá, tá vendo? Olha lá, as fraudes. Né? Como eu botei a fraude depois, né? Ela apareceu em cima, então ela apareceu. Ela também tem pouca fraude cara, né? Pouca não, nenhuma, né? As fraudes ficam nos valores mais baixos aqui, né? E tem alguém que gasta numa cartãozada 25, mais de 25 mil dólares. Tá bom, né? Quem pode, pode. Quem não pode, dá aula de Python 8 horas da noite. Aí, e feliz da vida. Aqui eu vou importar. Eu não nem vou fazer isso aqui, não. Acho que não precisa disso aqui, não. Eu ia fazer um outro negócio, depois eu não fazer. Vou importar o H2O, que não precisa, porque eu já importei, aqui inicializar ele, né? Também não precisa inicializar, porque já foi inicializado. Mas eu vou importar o nosso amigo aqui, que é o que faz a machine learning, é o que faz a mágica, né? Eu vou rodar o init de novo, eu já rodei o init, né? Já rodei o init. Então, quer ver? Não precisa nem desse trem aqui. Vou consertar aqui, então. Tirar isso. Não, isso aqui eu vou deixar comentado, porque eu não sei se vai precisar. Acho que não precisa, não. Então vamos rodar o cara, vai só importar aí o nosso cara. Esse aqui, essa célula vai sair fora. Agora é o seguinte, olha só. Aqui cabe um parêntese. O nosso amigo H2O, ele tem também um data frame lá dentro, que não é o data frame do Pandas. Ele não tem os recursos do Pandas, não, né? Processo de detecção de fraude são sempre outlier? Não, quer dizer, eu tenho que achar. Eu imagino que você esteja perguntando, Charles, se o outlier é bom, né? Ou seja, se ele vai aparecer fora da curva. Não é assim, não. Né? Quando é que o outlier. Quando é que eu estou atrás do outlier? Que o outlier é o ouro para mim. Por exemplo, se eu estou medindo performance de atleta, né? Então, aí, no caso do atleta, eu estou querendo um outlier, então não posso ficar muito outlier fora, né? Porque só se ele tiver erro, né? Mas no caso da fraude, não, pode ter. Você vê que as fraudes não são outliers, estão tudo aqui, ó. Está tudo nesse miolo aqui embaixo. E eu tenho que descobrir daquelas 28 variáveis que o cara tem em cima, o que explica esses vermelhinhos aqui. Né? Mas não tem nada a ver com outlier, não. Mas voltando aqui, o pessoal do H2O optou por fazer uma espécie de clone do PAN. E eu demorei a entender. Demorei não. Na hora eu torci o nariz, né? Porque o Pandas é sensacional, né? Ele é rápido, a gente aprendeu a usar. E os caras escreveram um outro data frame, mas esse data frame tem um monte de recurso que é diferente. Eu vou mostrar para vocês aqui. Então é ruim, né? Você tem que aprender. A gente já custa aprender como faz um negócio de um jeito. Aí você tem que aprender como é que faz, resolve o problema de duas maneiras diferentes. É o tipo da perda de tempo, né? Então, na hora eu torci o nariz, mas depois eu vim entender, sabe? Eu cheguei a conversar com um cara da H2O sobre esse assunto, pela internet, trocando mensagem. Ele me disse o seguinte, que o problema é o paralelismo. Por quê? Porque o Pandas ele não tem um paralelismo interno dele. Então, para eles poderem... E aí, quando eu fui fazer aquele serviço lá da Amazon, que eu fiz na Amazon, eu vi que ele, quando você precisa paralelizar, ele é muito legal, muito legal. Você entendeu? Por exemplo, se você tiver que gravar 1 milhão de registros num banco de dados, você fala assim, salva esses dados no banco, ele abre 10 conexões e começa a salvar os dados de 10 em 10, entendeu? Então, ou seja, ele é muito eficiente para processamento paralelo.
mas ele não tem os mesmos recursos que o outro tem. Tanto é que essa prévia análise que eu fiz aqui, gráfico e tal, eu fiz, mas nada impede a gente fazer isso que eu fiz, né? É uma coisa legal. Você usa o Pandas para você fazer sua análise exploratória, para fazer seus gráficos e tal. E aí, na hora que você for julgar eles, explicar o paralelismo. Vamos abrir um parênteses para falar sobre o paralelismo, que é importante. Eu vou ali pegar uma água, que a água acabou. Na volta, eu abro parênteses sobre o paralelismo, que é muito bom a gente explicar isso direitinho. Ai, ai. Bom, voltando. Toda máquina que a gente vai usar hoje, até um celular, ele tem no mínimo 2 cores, né? No mínimo 2 núcleos. Significa que, pelo menos em tese, são 2 maquininhas, certo? E então, se você tiver, por exemplo, eu tenho essa máquina aqui, acho que tem 6 CPUs, 6 ou 8, não sei. 6 processadores, 8 processadores, não importa. Então, quando eu estou usando o Word e estou navegando na internet, estou rodando um processo qualquer e tal, cada processador desse está atendendo uma demanda, né? E aí, na realidade, essa máquina aqui, esse Dell G5, ele não é um notebook muito rápido. Ele é, na realidade, 6 computadores rápidos, né? Por exemplo, o Tupan, lá, que é o supercomputador do INPE, o processador dele, como o Tupan já tem bem uns 10 anos, né, o processador dele deve ser mais lento do que o processador que tem no celular da maioria de vocês, certo? Por que ele é rápido? Porque ele tem 8.192 processadores. Então, se você tiver uma tarefa que você consiga dividir em 8.192 partes, ele vai rodar 8.192 vezes mais rápido do que ele rodaria num processador só. E aí ele vai conseguir rodar muito mais rápido do que se rodasse no nosso celular, né? Porque o nosso celular só tem 2 CPUs, certo? Então, o que acontece? As CPUs dos nossos computadores, dos computadores fabricados, elas não estão ficando muito mais rápidas. Você entendeu? Elas não estão. A lei de Moore, ela está parando já. Então, a gente não. O que os computadores estão fazendo? Estão botando mais CPUs, né? Mais cores, mais cores. Por isso você vê, quad-core, aí tem celular com 8 cores hoje, para ficar rápido, para poder dividir a tarefa. Só que para poder ser paralelo, para poder você usar isso, você tem que ter um software que use essas coisas, certo? E aí você tem 2 problemas. Acho que eu até já expliquei isso para vocês, né? No Excel, vocês lembram? Vamos voltar lá de novo, né? Vamos lá, esse negócio, já que ela me perguntou, estou vendo que tem mais gente interessada aí. Vou pegar o Excel aqui. Se eu tiver que fazer essa conta aqui, ó, vou aumentar aqui, né?
Cara, o meu scroll não tá rolando. Viu? Deus. Ah, porque tá desligado. Aí, tá. Acho que tá legal, né? Se eu tiver essa fórmula aqui, ó. Sei lá, 2 mais 3 vezes 5 mais. É, bolinha aí. Vou botar uma espinha na frente aqui para ela aparecer. Vocês concordam comigo? Eu posso dividir essa conta em duas? Quer dizer, eu posso botar um core para somar 2 com 3 e um outro para somar 5 com 4 e depois pegar um desses cores que eu já usei e botar para multiplicar os resultados dos dois parênteses, quer dizer, multiplicar 9 por 5 para dar 45, né? Então, você vê, esse processo aí ele é paralelizável, concorda? Porque eu posso rodar pelo menos parte dele em paralelo. Agora, eu posso ter uma conta que não dá para paralelizar. Outro dia eu pensei numa, estava mais fácil. Deixa eu ver se eu consigo pensar no outro aqui. Por exemplo, 3 mais 5 vezes 5. Isso aqui não tem jeito de eu paralelizar. Né? Por quê? Porque eu tenho que vir aqui, fazer o 4 vezes 5, somar com 3 e depois multiplicar por 5. Concorda? Então, se eu tiver uma CPU ou o computador do INPE para fazer isso aqui, essa segunda conta, vai levar o mesmo tempo. Agora, aqui, se eu já tiver duas CPUs, eu já ganhei. Então, entenderam? Paralelismo, o que é? Eu fazer coisas em paralelo, simultaneamente. Pegar o problema, dividir e fazer em paralelo. E tem, isso aqui já explica o seguinte: tem algoritmos que são paralelizáveis e tem algoritmos que não são. Tem coisa que não dá para paralelizar, tem coisa que dá para paralelizar. Certo? Então, o H2O, o que ele faz? Ele é muito eficiente em paralelizar. Porque algoritmos como o Random Forest e muitos outros algoritmos de machine learning, eles são paralelizáveis. Mas como é que funciona o Random Forest? Eu expliquei para vocês. Ele cria árvores, milhares de árvores de decisão aleatórias. Né? Para criar milhares de árvores de decisão aleatórias, ele pode criar, uma não depende da outra. Então, se ele tiver 1.000 processadores, ele pode entregar cada um fazer uma árvore. Na hora que as 1.000 tiverem pontos, é lógico, um vai demorar mais, outro vai demorar menos, lá no final pode ser que ele tenha que esperar um pouquinho, né? Mas o fato é que na hora que ele tiver as 1.000, aí ele só escolhe a melhor e te entrega. Sacaram? Então, paralelismo é isso. E o H2O paraleliza, que é uma beleza. Então, por isso que é bom ele, principalmente quando você tem essas quantidades de dados indecentemente grandes, aí o negócio fica feio. E é legal você ter um troço que paralelize. Né? Concorrência e paralelismo é a mesma coisa. Entendeu? A concorrência, no sentido. Porque a palavra concorrência ela tem um significado que é igual ao paralelismo. Quer dizer, o que é concorrência? É, é ocorrência conjunta, né? Sacou? Então, tem um significado de concorrência que é exatamente o que é paralelismo. São coisas que são executadas concomitantemente, ao mesmo tempo. Beleza? Então, já entendendo o que é paralelismo. Né? Então, como aí o cara do HDJ falou comigo, falou, ô bicho, nós a gente não conseguiu pegar o Pandas e transformar ele em troço paralelo. Nós escrevemos um Pandas nosso, mas ele, obviamente, ele não tem os recursos que o Pandas tem. Por exemplo, essa interface bacana com o Matplotlib aqui, que você faz um gráfico com essa complexidade, com 6 linhas de programa, você não consegue fazer isso com o cara. Então, o que você faz? Faz essa solução que eu fiz aqui para vocês. Você pega a análise estatística exploratória, sua brincadeira toda, você faz antes com pandas. Beleza?
Vou trabalhar com o nosso amigo é, é, H2O. O que eu faço? Eu vou, leio os dados de novo, mas aí eu uso essa instrução aqui, ó, H2O import file, né? E aí você lê, e observa que aqui ele é até melhor que o Pandas, porque ele tem um import file, e ele vai ler esse dado, ele vai adivinhar o formato e vai ler. Lá no Pandas eu tenho que usar import, read CSV, read XLS, read não sei o que e tal. Aqui não. Aqui eu, aqui eu falo import file, ele lê. Tá? Aqui, como é um arquivo zip, o que ele vai fazer? Ele vai deszipar e vai ver o que tem dentro, vai ver que é um CSV. Olha lá, ele ainda mostra aqui para gente ó, o andamento da leitura do troço. Beleza? Aí leu os dados, né? Aí, se eu der uma explorada nesse cara aqui, ele tem uns comandos meio diferentes. Vamos ver se eu consigo lembrar de alguma coisa aqui. Acho que describe ele faz. Ele faz, describe faz. Mas até um describe mais bonitinho. Não, né? Não, o outro é mais bonitinho. Então, assim, ele tem uns comandos parecidos da com Pandas, mas ele é diferente. Né? E quando você for trabalhar com ele, com o H2O, ou você trabalha com ele ou você não faz nada. E já tem os negócios dele, por exemplo. Você lembra que lá no Scikit-Learn a gente tinha uma instrução lá para dividir a amostra. Né? Aqui também tem, ó. Ele retorna tipo um array de data frame, tá vendo? O primeiro data frame é o treinamento, o segundo data frame é o teste. A sintaxe é um pouco diferente do Scikit-Learn, que vocês devem se lembrar de lá. Aí eu estou falando aqui a razão, né? Então, o que é isso aqui? 80% para teste. Estou fixando a semente, porque essa divisão é aleatória. Nós já falamos sobre isso. Lá no Scikit-Learn tem a mesma coisa. Né? Quer dizer que essa coisa começa a se repetir, né? É sinal que vocês estão quase da formatura mesmo. Né? Não tem tanto conceito novo para aprender. Assim. Aí eu vou separar os dois. Né? Terei o meu separar. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma lista de colunas e vou jogar aqui nos predictors, tá? Todas as colunas que eu vou usar na predição. Depois eu vou remover do predictor o time e o class. Por quê? O time eu tenho que remover porque não tem sentido nenhum eu botar o tempo decorrido da transação. Obviamente que o tempo não tem a ver com transação, né? Assim, ao longo do mês, né? Que esses dados são de um mês, ao longo do mês não vai ter importância nenhuma, não vai haver uma correlação, né? Se fosse assim, dia de semana ou de domingo, até podia botar para ver o que acontece, mas nessa coisa não. E eu vou tirar o time e eu vou tirar o class por quê? Porque o class é o if, né? Então, vocês lembram, né? Que eu tenho que, na hora de treinar o modelo, eu tiro o y fora, né? Aí aqui, ele tem um outro comandinho aqui que é o seguinte: quando você tem um algoritmo de, de classificação, que é esse caso aqui, né? Nós estamos classificando, né? Eu quero saber o fraude e não fraude, né? Aí eu tenho essa instrução aqui que ele ele converte aqui para um tipo de variável chamada fator. Então, isso aqui é regrinha daquelas de colinha, né? Se você for mexer com classificação, você tem que pegar a sua função, a sua coluna y e dar um S-factor nela. Certo? Tem que fazer. É assim que funciona. Aí aqui, ó, muito parecido com o Scikit-Learn, ó, eu crio o meu modelo, né? Eu vou criar aqui com 3 modelinhos só. Por quê? Porque esse negócio é demorado. Uma vez eu rodei isso com 50 modelos, ele fica a noite inteira fazendo. Então, porque vai ajustar 50 modelos. E não é ajustar 50 modelos. Para cada modelo, ele vai rodar o modelo várias vezes para poder ajustar os hiperparâmetros de cada modelo. Né? Tem que esquecer que ele não só escolhe o modelo, não. Ele faz o ajuste do modelo também. Então, demora. Né? Então, eu vou rodar ele com 3 modelinhos. Tá? Ele vai pegar 3 modelos lá e vai rodar. Botar uma semente igual a 1 aqui, por quê? Porque ele escolhe os modelos aleatoriamente. E vou falar o seguinte, ó, você vai rodar só 200 segundos.
Se passar 200 segundos, você para. Por quê? Porque aí eu tenho como retomar o controle do negócio. Né? Uma vez que ele rodou, escolheu os modelos, aí eu vou treinar todos os modelos, né? Passando aqui o Predictors, que foi essa lista que eu botei aqui, né? Eu criei uma lista Predictor, lembre, e removi os campos que não era para entrar, como Predictor. O Y, o X é o Predictors, o Y é a classe, que é o que diz se o cara é fraude ou não. O que é o training frame? É o data frame, e o validation frame, eles chamam de validation, é o teste. Né? Por quê? Que a gente separou cá em cima. Beleza? Então, assim, é a cara do scikit-learn. Qual que é a diferença? Que em vez de eu ajustar um modelo, eu vou ajustar 3 ou 50. Mas é a mesma coisa. Né? Então, machine learning é isso aí, vocês aprenderam o que é, né? Eu sei que eu estou me repetindo aqui, mas é assim, né? Não tem jeito. Vocês já sacaram qual que é o do negócio. Aí, eu vou rodar esse troço, ele demora um pouquinho, porque ele está aí ajustando 3 modelos ao mesmo tempo. Tá? Aí na casa de vocês podem botar isso para rodar a noite inteira e ver o que dá. Né? Então, gente, ele não é lento, não, tá? Ele é muito rápido. É porque o serviço é muito intenso. Nós estamos aqui também com a base de dados de quantos registros? Quase 300 mil, né? Até esqueci. É lá, 284 mil registros. Então, ele está pegando esses 284 mil registros, rodando 3 modelos que ele escolheu e ainda escolhendo aleatoriamente lá dentro quais são os melhores hiperparâmetros para cada modelo. Beleza? Então, esse troço é porreta, é pesado. O pessoal vai ter certificado. Me perguntaram aqui, boa pergunta, eu não sei. Quando a gente começou lá atrás, teve essa discussão. Eu acho que nada, eu acho que deve ter sim, mas o patrão não sou eu, né? O patrão eu Rino. Então eu vou perguntar para ele, mas eu acho que tem que ser sim, acho que é legal. Se quiser fazer, eu assino e envio para vocês por PDF, assino manualmente e tal, entrego o PDF e tal, a gente faz um negócio bonitinho, faz um certificado legal. Ah lá, rodou o negócio, acabou lá. É... Aí é o seguinte, aqui vem o negócio da verborragia que eu falei com vocês. A hora que eu vou pedir para ele me mostrar só a matriz de confusão. Ele vai fazer uma confusão de pô, formatura, cara, é verdade. A formatura ele pode fazer também, ó. Ele podemos pegar uma cerveja cada um na sua casa e fazer um bate-papo, fazer uma festa dessas festinhas que a gente tem feito pelo, pelo Zoom, né? Tá todo mundo se encontrando virtualmente. Eu não me oponho de forma alguma, gostaria muito. Podem marcar aí. E com relação à aula estatística, é o seguinte: lá no começo eu falei em fazer uma aula estatística também. Depois, eu comecei a achar que era desnecessário. Por quê? Porque eu fui explicando a estatística do machine learning ao longo do curso. Quer dizer, o que era? Média, mediana, matriz de confusão e tudo mais. Se eu for fazer um vídeo disso, vai repetir o negócio. Está tudo nas aulas já. Entendeu? Então, eu estava realmente apertado, por isso que eu não fiz a aula de estatística. Não vou prometer, não. Se eu fizer uma aula de estatística para machine learning, se eu fizer, posso pegar esses conceitos, revisar e gravar. Então, não precisa mais do que vocês aprenderam, não. Tá? É por isso que eu estou falando. Se precisasse, eu não teria me furtado a fazer, até porque eu fiz umas 2 ou 3 aulinhas, né, ao longo do curso, né, teve uns bônus aí que eu fui fazendo. Então, não foi preguiça, não, foi porque eu realmente estava um pouco sem tempo, e também depois eu passei, quer saber, eu já expliquei para os caras um monte de vezes, já entenderam, não vai fazer falta esse vídeo. Aí é o seguinte, voltando, agora vem a verborragia. Vou mandar ele imprimir a matriz de confusão, ele vai encher essa tela de escrito aqui e nós vamos ter que ficar caçando a matriz de confusão lá dentro. Mas olha o seguinte, aqui tem um negócio importante. Aqui,
Espera aí, eu quero ter um negócio aqui que está faltando. Vou colar do exercício 2 aqui. Que é o seguinte, ó. Observe o seguinte: esse aqui é o a machine learning, né? Quer dizer, automático machine learning. Quer dizer, esse objeto aí, ele tem todos os modelos lá dentro. Então, ele tem um tal de leaderboard. Ele vai imprimir para a gente uma tabela falando quais foram os modelos melhores, por ordem do melhor para o pior, que a gente processou. Como nós só fizemos 3, vai ter 3 linhas, né? Tem 4. Então, vai ver que ele vai dizer, não, Max Models 3. Tá, por que ele fez 4? Não tem ideia, mas fez 4. Então, observe o seguinte, olha lá, o modelo que ele achou mais pertinente foi esse modelo aqui, ó. XGBoost. É um tipo de modelo de árvore também, tá? Então, ele tem 3 implementações desse XGBoost. Então, XGBoost 3, XGBoost 2 e 1 foram os que teve melhor performance. E ele põe o índice aqui, ó, esse AUC é o índice geral que diz qual que é o melhor modelo. Botou 8,90 esse cara, você viu que a diferença foi pequena. Isso que a gente rodou só com 4, né? A gente teria que ter rodado isso podia ter rodado isso com um monte de modelo, ele ia ficar rodando a noite inteira, amanhã a gente viu o resultado. Aí é o seguinte, eu tenho como pegar, quando eu me refiro a AML.líder, o ponto líder é esse cara, ou seja, é o melhor modelo. E eu vou mandar imprimir matriz de confusão, beleza? Aí ele sai mandando um tanto de estatística aqui para baixo e tal, no meio dessa confusão aqui, nós temos que achar a nossa matriz de confusão. Tá? Cadê? Ele imprimiu um tanto de coisa que a gente não quer ver, não precisa ver. Aqui é a matriz de confusão. Achei. Então, como é que nós vamos analisar a nossa matriz de confusão? Né? Eu tenho o valor 0 e 1, né? O cara, fraude e não fraude. Daqueles que eram fraude, comprovadamente fraude, ele acertou 308 e errou 81. Quer dizer, ele acusou gente que não era fraude em uma quantidade até significativa, né? De 308 foi 81, né? E aqui, ó, para como eu tenho muito mais não fraudes, né? Ele erra menos, né? Ele errou menos até em termos absolutos, né? Quer dizer, você vê que ele foi muito melhor realmente aqui. Ele deixou escapar pouca fraude, né? Ou seja, o modelo ficou bom, né? Na média ficou legal. Aqui ele ficou menos, mas por quê? Porque está desbalanceado, nós já vimos que esse trem de desbalanceado dá um problema assim, né? Então, aí aqui, mas aqui ele botou todas as informações, quer ver? Para informação legal que esses modelos fazem, aqui, isso aqui que é legal, ó. Qual a importância das variáveis na construção do nosso modelo? Então, aqui, a V12, sabe-se lá o que é isso, ela teve uma importância, ele faz essa aqui, ó, a importância escalar, que é a importância mais importante. Olha só, essa V12 aqui tem uma importância ferrada nesse modelo. Observa que ela é 1, se ela é 1, ele ajusta isso. A primeira é 1. E depois ele sai calculando relativamente a essas. Se a primeira é 1, essa outra é 0,16, olha só. Significa que quase dá para fazer um modelo linear, polinomial. Você pode descartar as outras variáveis e usar só essa para achar a sua fraude. Interessante, né? E eu posso pegar só as duas primeiras e fazer um ajuste com duas variáveis e exportar para cá, porque essa aqui ó, é 0,03, né? Então está lá para trás. Não é interessante? Quer dizer, então, esses dois dados, a matriz de confusão e essas variáveis importantes aqui. Agora, você vê, eu pedi para ele imprimir uma matriz de confusão. Ele imprimiu uma confusão para eu ter que procurar a matriz lá dentro. Então, isso me incomoda no H2O. Não precisa disso, não pedi isso para ele. Né? E aqui eu tenho
Se eu imprimir isso aqui, ele vai imprimir um monte de estatística também, tá vendo? Ele, tanto faz, eu mando imprimir a matriz de confusão, ele imprime tudo. Aí eu mando imprimir ele e ele imprime tudo de novo. Esse negócio é meio exasperante. Mas, enfim, é assim que tem que ser, né? Uma coisa muito chique do nosso amigo da 2O é que você pode salvar o modelo, sacou? Salvar o modelo significa o seguinte: ele salva o Java do modelo, e aí você pode mandar para o cliente o modelo para ele aplicar o modelo lá e fazer as predições dele. Olha que legal, isso é muito chique. Então, se eu falar aqui em Save Model, ele salva o modelo, pronto, lá no meu Drive, lá tem esse modelo. Você pode mandar para o cliente, e o cliente, se o cliente quiser rodar o modelo, ele pode fazer tem um predict, nós vamos fazer uma predição aqui embaixo, tem um predict, ele pega esse modelo e ele faz as predições com o modelo pronto. É muito legal. O único troço chato desse negócio de predição, de rodar um modelo, é que o cara tem que ter exatamente a mesma versão de H2O que você usou para construir o modelo. Tá? Então, quando você fizer aqui, aí você volta lá em cima, quando você deu o init, vocês lembram lá que deu um monte de informação? Cadê o init desse cara? Aqui. Cadê a versão dele? Aqui, ó. Você fala com o cara que você fez o modelo. Isso aqui é uma dica de quem já apanhou disso. Você fala com o cara, eu fiz o meu modelo na versão 3.30.0.7. Porque se ele não instalar exatamente essa carta isolada, ele não vai conseguir rodar o modelo, não. Isso também é um negócio meio exasperante. Mas isso eu até entendo. Por quê? Porque realmente, se ele vai fazendo melhoria, se você for manter compatibilidade com o passado, fica difícil para fazer nesse nível. Eu, como programador, eu entendo a ideia dos caras, mas o fato é esse, quer dizer, quando você. Aí, se você for salvar o modelo, eu fazia assim, lá no INPE, quando eu estava gerando muito modelo, eu fazia assim, eu vinha aqui, ó, na hora de salvar, hashtag fica a dica, eu punha esse trem aqui, ó, falava assim, ó, credit card, H2O, opa, H2O, V, modelo, porque aí quando você mandar o modelo, ou quando você salvar, daqui um ano, um mês, 10 dias, porque ele solta a versão nova toda hora, né? Você vai, e lá no site eles mantêm o histórico das versões. Então, se você quiser fazer a predição, é claro, eu posso vir aqui e gerar o modelo, né? Mas eu tinha modelo lá no INPE que levava 2 semanas para gerar, né? E aí, se você for, ver uma versão nova da H2O, não tem um modelo, pô, tem, entendeu? Aí é melhor você salvar com um modelo. Olha lá, ele salvou lá, se eu for lá no meu Drive, tá salvinho o modelo, posso zipar, mandar para o cliente e falar, ó, você roda esse cara na H2O aí e faça suas predições. Sacou? Por quê? Porque lá no Scikit-Learn, você tem que rodar o modelo inteiro, né? Você tem que construir o modelo e ter o modelo na memória para você fazer essas predições. Aqui não, você só manda o modelo pronto para o cara. Ele vai rodar só as predições. Isso eu achei muito chique nele. Não sei se tem outra ferramenta que faça assim, deve fazer. Né? E então é isso. Esse é o primeiro exercício, né, que a gente fez com o nosso amigo aqui. Agora nós vamos fazer um outro exercício com a quantidade de dados menor, né? E essa quantidade menor eu vou explicar por que eu escolhi esses dados bem menores, para a gente poder fazer um segundo exercício. Vou importar da internet, dessa vez, um dado que está nesse link aqui. Esses dados são dados de homens, né, que tiveram ou não câncer de próstata. Então, nós vamos fazer um modelo de predição se o sujeito vai ter ou não câncer de próstata. Então, aqui eu tenho o nome da variável lá. Eu tenho a idade do cabra, eu tenho a raça, né? Eu tenho esse cara aqui que eu não sei o que é, e aqui eu tenho o PSA, exame de PSA, o volume da próstata do cara, caso tenha sido medido, né? Porque tem um monte de zero aqui que não mediu. E o teste de Gleason, eu fui testar o que é esse negócio. O teste de Gleason é o seguinte: foi feita uma biópsia, tiraram lá uma beiradinha da próstata do sujeito,
E eles dão uma nota. O cara vai no microscópio, pega o tecido, hã? E ele dá uma nota para as células que ele vê ali, que podem indicar que é câncer ou não, entendeu? Então, isso aqui são dados e a gente vai tentar, nós vamos construir um modelo que, com base nesses dados, dá uma previsão para o cara se ele tem que ficar esperto ou não, né? Se ele pode relaxar. Aí é o seguinte, e o capsule, esqueci de explicar o capsule é o seguinte, o cara é 0, o cara tem câncer, é 1, o cara não tem. Beleza? Então, eu vou dar o grupo BY aqui. Ó. Observe que o grupo BY aqui é outro jeito de escrever, tá vendo? Vocês lembram lá de cima, né? Lá em cima é muito mais simples de fazer. Lá no Panda, vou usar o nosso amigo aqui a nosso favor, né? Tem um Ctrl G aqui que localiza aqui. Legal. Não sabia disso não. Se é Ctrl F, é Ctrl G. Vamos pegar lá em cima. Lá. Tá vendo? Aqui o grupo BY é junto, tem um outro jeito de escrever, então vamos comparar, né? Levar lá para baixo. Aqui, vamos lá. Tá. 2, 2. Então, observa comparando aqui, né? É diferente. Por que os caras não fizeram igual, né? Só perguntando para ele, né? Eu podia ter feito a mesma sintaxe. Mas esse aqui é o group by do DataFrame do HDB. Então, olha lá, não está tão ruim, né? Não está tão desbalanceado. Você tem aí menos de tem uns 60, 40 mais ou menos aqui, né? De dados, talvez um pouco mais, de dados não câncer e câncer, né? Aí eu vou seguir nossa rotina, separar treinamento, né, e teste, né? Remover o Y, né? Que ele não pode ver o Y. Depois eu vou. São poucos dados, né? Tá vendo? Aí, por que eu ponho poucos dados? Eu vou mostrar para você. Aí é o seguinte, ó. Já que é classificação, tem que rodar o efeito. Só que como eu já separei treinamento e teste aqui, eu tenho que rodar treinamento e teste. Eu tenho que separar treinamento e teste e rodar as factors nas duas colunas. Aí é o seguinte, ó. Vai ter um detalhe interessante aqui. Aqui é exatamente igual lá em cima. Criei o meu. Vou criar o modelo. Aqui eu não vou especificar, não. Vou deixar ele rodar os modelos todos que ele quiser rodar lá dentro. Certo? Por quê? Porque os dados também são menos dados, aí dá conta de processar. Botar um maximum time set aqui de 60 segundos, ele não vai nem precisar disso tudo. Aí é o seguinte, ó. O X é o X, que eu separei lá em cima, né? O Y é o Y. O training frame é o train, e aquele leaderboard frame, quer dizer, dá um nome, vai botar test frame, ele põe leaderboard frame teste. Observa um negócio interessante que eu esqueci de falar lá em cima, né? Quando eu estou trabalhando eu estou treinando o modelo, por exemplo, no Scikit-learn, quando eu estou treinando um modelo só, eu não passo o data frame de teste. Vocês lembram? Primeiro eu treino o modelo, depois eu rodo o teste. Aqui eu passo junto o teste. Por quê? Porque ele já vai rodar o modelo, já vai testar e já vai calcular a matriz de confusão para nós. Entendeu? Por isso que eu estou entrando com o teste aqui. Ele não vai usar o teste para construir o modelo. Ele vai deixar para testar. Só que é porque ele mesmo já vai fazer a validação de qual modelo, já que nós estamos escolhendo o modelo. Entendido? Então vamos lá. Rodando aqui. Vamos lá. Aí está rodando um monte de modelo, mas com dado bicharia. Né? Lá a gente tinha quase 400 mil registros, aqui nós temos 500, né? Talvez. Não é nem isso. 400. Será que roda em 60 segundos mesmo? Acho que roda. Vamos lá.
Beleza, hein? Rodou um montão de modelos. Aí vou imprimir o tal do leaderboard para saber quem são os modelos melhores. Né? Aí aquele agora tem um monte de modelo, tá vendo? E com 82, né? Nota 82. Então, o nosso modelo líder foi aquele modelo ali de cima. Né? Aí eu vou rodar os resultados do líder. Aí vai mostrar que vai rodar aquele monte de troço. Nós vamos procurar aqui a informação relevante para nós, que é a matriz de confusão. Ah lá, ele erra bem, né? Ah lá, tá vendo? Ele tem um percentual de erro alto, né? Infelizmente é uma característica do dado, né? E aí você vê aqui, ele 157, 46, 31, 303, é isso mesmo. Quer dizer, o melhor modelo não foi muito bom. Mas pelo menos eu me assegurei o seguinte: ó, o caminho é esse modelo aí. O que eu posso fazer? Se eu não estiver satisfeito com esse resultado, eu vou pegar esse modelo aqui agora, vou mergulhar nele, né? Posso aplicar aqui no próprio Ranopost, posso aplicar lá no Scikit-Learn, no lugar que eu quiser, e vou tentar mexer no hiperparâmetro, ver se eu consigo mais dados e tal. Por quê? Porque parece que o caminho é esse aí, né? Vamos pegar aqui em cima, vamos ver se ele foi significativamente maior. Nada também, né? Variou muito pouco, né? Então você pode até testar uns dois modelos, quer dizer, isso aí vai depender de quanto você quiser torturar esses dados aí mais, né? Você pode analisar dois modelos mais de perto, enfim. Mas ele te deu uma dica aí, ó. De um tanto de modelo que ele testou, ele achou aqui que esse modelo aqui, o GNBD Grid 1, né? Isso aqui identifica a versão do bicho, tá? A data daquele modelo foi gerado, né? E não foi gerado aqui na sua máquina, foi gerado pelos caras da implementação. E, beleza, então esse exercício aqui a gente rodou também, beleza, é o segundo exercício. O terceiro exercício, aí aqui eu vou fazer predições, vou pegar o meu teste, isso aqui é legal, que a gente não tinha feito ainda, né? Vou pegar o meu ML e vou fazer predições com o modelo eleito, né? E aí, quando eu vejo as predições, olha lá, para o sujeito zero, ele está com 71% de chance de não ter câncer, né? E agora, esse aqui, ó, ele está com 29% de chance de ter câncer. Né? Então, quer dizer, ele fez uma previsão. Ele tem um índice de erro alto, mas já dá para você dizer para esse cara, falar, olha, investiga melhor. Parece que você pode ter um problema aí. Beleza? Então tá. O último exercício é a gente rodar lá no Flow, né? Rodar esse segundo exercício no Flow. Para rodar no Flow, quem tiver instalado aí e não tiver feito isso ainda, você vai rodar aí no diretório onde você descompactou o Flow, você vai rodar lá. Aqui não tem jeito de aumentar. Ah, tem. Ó. Legal. Java-jar h2o.jar. Beleza? Aí você vai rodar ele aqui, ele vai fazer um monte como eu disse, ele é verborrágico, ele sai dando mensagem para todo lado. E mandou aqui um URL aqui no fim, ó. Certo? E aí você vai dar um Ctrl+C nessa URL e vai postar ela aqui, no seu browser preferido. Aí ele tem uma interface que é como se fosse um Jupyter, mas um Jupyter do cara. Entendeu? Que é muito legal, porque você tem uma interface gráfica para você rodar seu cara. Então, aqui, ó, já tem aqui um assistente aqui, ó, para você fazer a sua rotina de predição. Beleza? Então, vou lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer é importar arquivo. Eu já fizer. Importar arquivo, como é que eu vou importar? Aí você tem aqui, você pode copiar o diretório, né? No caso aqui, o meu, eu salvei aqui sei lá, no negócio do curso de Data Science. Eu salvei aquele CSV que a gente usou no nosso modelo lá no Colab. Beleza? Eu vou pegar aqui
Então, eu vou pegar, o nosso arquivo vai ser esse cara, né? Aí, ele tem um negócio engraçado, que ele abriu aqui na lista, aí ele achou, eu vou adicionar, beleza. Então, meu arquivo de entrada de dados vai ser esse cara. Podia ser vários arquivos, porque a minha base podia ter dividido em vários, né, então. Aí eu dou-lhe um import. Aí ele importou, né? Ele importou tipo para um intermediário, ele ainda não jogou no data frame dele, não. Sabe? Quando eu vou jogar aqui, vou dar um parse nele. Aí ele fez uma análise lá, ó, CSV, o separador é vírgula, a primeira linha contém coluna, ele analisou, achou esses campos aqui com dado numérico, entendeu? Isso aqui é um assistente de importação. Aí você pode falar, por exemplo, ter próstata, que é câncer ou não, ele é uma string, eu posso mudar o tipo de dado dele aqui, né, para fazer uma importação mais direcionada, beleza? E aí, quando eu der um parse, ele vai pegar o CSV e jogar para dentro de um troço chamado prostate.x, que é o nome do arquivo de dados aqui dentro. Tá? Posso dar um view nele lá. Aí ele faz tipo uma estatística, né? Tipo lá o describe, né? E tem o caps.int e tal. Aí esse cara aqui, como é o 0 e 1 nosso, que é o caps, que é o if, eu posso aqui dar um convert to enum para ele. Que aí ele já converteu para aquela coisa de variável categórica lá que a gente precisa fazer. Então, eu já tenho os meus dados aqui importados. Eu volto em algum lugar aqui, aí eu venho aqui em cima e vou dar o meu split frame, né? Tem que dividir o meu frame entre treinamento e teste. Aí qual que é o meu frame? É o que eu acabei de importar. Quanto vai ser a mais? 75, 250? Não, o cara fez com 90 lá, eu vou fazer com 90 cá. Vou colar dele. Semente, se você quiser setar a semente, se você não setar, não precisa setar, né? E aí você manda criar. E ele criou dois caras, o próstata 0,90 e o próstata 0,10, né? Beleza? E aí, tem um negócio aqui que ele. Lugar. Já sei. Get Models. Não tem um modelo ainda. Tem um lugar que ele aparece uma telinha. Tá aqui. Aí, quando ele gerou lá depois que eu li os dados, ele põe para mim aqui um menu de que eu poderia fazer. Quero ver os dados. Eu clico aqui. O split, a gente já fez o split. Aí agora eu quero fazer um modelo. Se eu falar o build model, ele vai apresentar uma lista de modelos para eu escolher. Ou vou fazer auto machine learning, certo? Vou dar um nome para o nosso projeto, Python Pro. Qual que é o training frame? O training frame é este aqui. Qual que é a coluna resposta? É o capsule, que me disse se o cara está com coisa, né? E aqui, eu tenho que separar. Esses dois caras a gente pula, porque são outras funcionalidades, não tem tocado. E aqui é o nosso leaderboard frame, é o que eu vou usar como teste, né? Que é o 10. Né? Aí aqui são os modelos que ele vai treinar. Eu posso excluir alguns. Eu não vou excluir nenhum, não vou excluir. Né? Aqui tem um tanto de parâmetro que não tem a ver, porque tem a ver com modelos específicos. E aí a gente pula eles. Tá? Aqui, se eu quiser ignorar alguma coluna, né? Eu não preciso ignorar quer ver? Eu não preciso clicar aqui para ignorar o caption, porque eu já disse, porque o Y não entra no trem, né? Então, eu não preciso selecionar ele aqui, não. Ele já foi excluído, por quê? Porque ele é o Y. Né? Aí aqui, cara, tem um monte de parâmetros, aí ele divide até os parâmetros. Tem os parâmetros expert e tal, coisa, mas deixa ele fazer do jeito que ele quiser, com os parâmetros default mesmo, né? E aí eu vou mandar ele
construir os modelos, né? Aí aqui eu vou cancelar esse cara, sabe por quê? Porque se eu deixar ele rodar, ele vai travar e vai derrubar o curso. Mas a ideia é vocês fazerem desse jeito. Uma vez que você tenha construído o seu modelo, então, assim, para você fazer isso aqui, você tem que ter uma máquina bem legal, né? Você vai deixar ela rodando aí e tal. Melhor, senão, se a sua máquina for tão boa, você faz lá no colado mesmo, porque é de graça e roda do mesmo jeito, e você não trava a sua máquina. Aí você voltando aqui onde onde tinha aquele menu, aqui, ó, eu posso fazer predição, posso fazer o download do modelo, posso exportar o modelo para um formato XML gigante, que também nem sei porque ele faz, ou posso deletar e começar de novo. Beleza? Então, vocês têm como rodar o modelo no Colab, como eu disse. Para você rodar no Jupyter, basta você instalar no Anaconda e tal, com aquele instalador Python que eu botei lá, né? Ou você pode usar essa interface gráfica aqui, que é o nosso amigo Flow. Beleza? Eu confesso para vocês que eu não uso o Flow, não. Eu gosto de ter um pouco mais de controle das coisas, mas assim, é uma ferramenta gráfica, cara. Não tem dificuldade. Talvez tem gente que gosta mais desse tipo de interface. Como eu sou programador, né, eu tenho um cacuete de escrever código. Então eu acabo recorrendo a ele. Mas é válido, você vai conseguir os resultados aqui do mesmo jeito e pronto. Beleza? Galera, meu recado acabou. A gente, essa é a nossa última aula. Eu até achei que a aula ia durar menos. Como eu falei para vocês, eu não tinha dado essa aula, mas a gente acabou também abordando outros assuntos, né, que vocês foram perguntando. E nós temos mais tempo aí se vocês tiverem alguma pergunta, alguma sugestão, alguma coisa, mas, né, era esse o conteúdo. Espero que vocês tenham gostado, sinceramente. Vocês todos têm o meu contato, né? Vocês podem falar comigo por e-mail e tal, e sempre que precisarem, né? Foi um prazer estar aqui com vocês, achei a turma interessada, a turma fez os exercícios, né, que eu propus e tal. Então, eu espero que vocês tenham ficado tão satisfeitos comigo quanto eu fiquei de ter uma turma como a turma de vocês. Tá? E estamos aí, porque deve. Se quiser marcar a cerveja da formatura, vamos marcar. Que dia? Sexta-feira? Sexta-feira é um bom dia. Sábado, para mim. Aliás, de beber, é só convidar. Eu sou um cara fácil de, de me proporem uma cerveja. Eu sou um cara. Qualquer um me leva para esse caminho. Sabe? Então, se vocês quiserem, é só marcar um dia e sugerir e tal. Manda uma mensagem lá no Telegram. E eu posso até sugerir uma data, pode ser até sexta-feira, sábado à tarde, né, para ficar com mais cara de churrasco mesmo. E aí vocês é que decidem, mas. E eu vou ver a questão com. Não vai beber, me chama. Isso. Eu sou um cara que não dirijo quando bebo de jeito nenhum, porque eu aprendi a dirigir com 44 anos de idade. Então, eu não tenho tanto tempo de carteira assim, né? Até por isso, eu me mantenho longe da chave do carro que eu bebi. Mas agora nem jeito tem, porque nem botequim tem mais. Né? Então, se vocês quiserem, vamos marcar, cara. Sexta-feira a gente fazer um happy hour, o que vocês acham? Vamos? A gente pode. Vou fazer o seguinte, então. Vou tomar a iniciativa. Quando for na sexta-feira, eu abro uma sessão no nosso amigo Meeting aqui, e a gente. É isso aí, sexta, uai, isso aí, Fabiano. Então, sexta-feira a gente faz um happy hour ali para 7 horas, né, para começar cedo e tal. Sexta-feira eu tenho um compromisso de tomar uma cerveja com a patroa, que gosta bem também. Então, ela não me libera muito, não, sabe? E eu tenho um casamento feliz de 26 anos, e ele funciona porque eu acato as propostas dela. E quem tiver afim, entra. Aí eu ponho um link lá, uns
10 minutos antes da hora, né? Das 19 na sexta-feira, a gente toma uma cerveja, uma hora e pouquinho, bate um papo. Depois cada um vai tocar música. Não, aí é melhor não, porque esse é o segredo do casamento feliz. A música vamos deixar para lá, né? Ou então ensaia uma musiquinha aqui, toca também, vamos ver, vamos ver só. Eu estou muito no começo dos meus estudos de piano ainda, então não tem muito repertório, não. Mas uma música, quem sabe, uma música assim, uns 3 minutos, e se tanto, não, que 3 minutos, 1 minuto. Então, pois é, mas aí o problema é o seguinte, né? Se eu beber, então, vai ficar pior ainda, né? Eu acho melhor tocar no começo. E, bom, os dados dos datasets que tem no Kaggle, a gente pode usar como portfólio? Pode, mas lá, para cada dado do Kaggle, tem lá o que você deve fazer para poder usar. Como é que você deve citar os dados do Kaggle, tá? Eles estão lá, estão disponíveis, você pode usar, mas você tem que citar os caras que trabalharam naqueles dados. E aí eles põem lá a forma que eles querem ser citados. Mas você pode usar os dados do Kaggle sem problema nenhum. Eles estão lá é para isso mesmo. Tá? Então, eles têm uma licença, você vai lá, lê a licença, como é que está e tal. E essas coisas é muito importante a gente respeitar, tá? Porque não custa nada você respeitar o coleguinha que trabalhou para botar esse dado na sua mão. E, além disso, pega mal pra cacete, né? Você usar o dado do cara e até uma apresentação comercial, não tem problema, não. Lá eles têm essa ressalva lá e tal, não tem essa coisa. E o importante é que você cite a fonte, tá? Se tiver alguma restrição comercial, eu acredito que o cara vai colocar lá também, né? Então, mas eu nunca vi, não. Os dados que eu vejo lá tem. Esse dado até da próstata eu achei interessante, porque tem uma quantidade de autor naqueles dados, cara, não para citar. É mais que os dados, tem 400 registros, tem 300 pessoas para citar como autor do registro. 300 não, mas tem umas 20. Mas se você citar a fonte, mas para cada dado é um caso, então você tem que ir lá olhar e tal, citando não tem problema. Assim como eu falei antes, não sei, acho que foi antes da turma entrar, se vocês quiserem usar dados que eu tenho disponibilizados, bem que eu usei dados da internet também, mas se vocês quiserem usar os meus notebooks e os colados aí, podem usar, desde que citem, tá? Põe meu nome lá, meu e-mail, não tem problema nenhum, não. Podem usar à vontade, o material está aí para que vocês o aproveitem, né? E se quiser, fizer um trabalho interessante, quiser discutir comigo, pessoal, peguei isso aqui, igual rolou naquela, foi legal aquele negócio do exercício das torres de incêndio, né? Vocês deram tapa nele, ficou muito mais legal com o trabalho que vocês fizeram. Então, se vocês pegarem algum exercício meu e falar, pessoal, fiz um negócio diferente aqui, me conta, a gente pode até discutir, tá? E se tiverem projetos, algum dia no trabalho, profissionalmente, quiserem me chamar para a gente participar, para dar um palpite, eu dou um palpite. Se quiser que a gente faça junto, a gente faz. Podemos fazer projetos juntos, não tem. Estou sempre disponível dentro da minha agenda, dentro do que couber, né? A gente, vamos nos comunicar nesse grupo, certo? Mas o meu modo de comunicação mesmo, o meu modo preferido é o e-mail. Eu não vou ficar atento ao Telegram toda hora, depois que o curso acabar, não. Então, se vocês me mandarem uma mensagem e eu não responder no Telegram, você pode me mandar um e-mail, que eu vou até deixar um outro e-mail aqui, que é um e-mail que eu consulto com mais frequência, e não tem problema não, vocês podem me mandar um e-mail, e aí o e-mail certamente eu respondo, tá? Então, eu não, a gente pode falar. No Telegram é que eu não, porque eu só uso o Telegram para esse curso, né? Então, depois eu acabo fazendo outras coisas e minha atenção a esse grupo diminui. Mas eu prometo que pelo menos mais uma semana ou duas eu dou uma passada de olho no Telegram, pelo menos uma vez por dia. E se vocês postarem alguma coisa por lá, eu respondo sem problema.
tem erro não. Estamos aí para ajudar quem estiver precisando, quem estiver afim. Né? Faz parte da função do professor, né? Isso aí, está aí para isso. Beleza, galera? Então é isso. Se alguém tiver alguma coisa a dizer, tiver mais alguma pergunta, se quiser deixar a prosa para sexta-feira também. Não tem problema. Sexta-feira estaremos aqui novamente. Olha, já me perguntaram isso aqui assim, sobre o vídeo com conceito para estatística. Eu não fiz esse vídeo por duas razões. Primeiro que eu fiquei um pouco apertado, por três razões. Primeiro que eu fiquei um pouco apertado. Segundo que eu um pouco segundo, né? Mais importante é o seguinte, é que eu ensinei os conceitos ao longo do curso. Né? Eu queria fazer um vídeo de estatística para a gente fazer lá no começo e tal, coisa. Mas à medida que o curso foi andando, eu fui tendo dificuldade em fazer porque eu não fui tendo tempo, aí mas eu estou ensinando tudo dentro do curso mesmo, aquela estatística toda, quer dizer, eu já fui falando, os indicadores estatísticos, então eu não vi necessidade de fazer o vídeo, não. Não prometo, não. Se eu achar um tempo, eu faço um vídeo separado. Mas vocês não perderam absolutamente nada pelo fato de não ter feito o vídeo. E eu até fiz 2 ou 3 vídeos ao longo do curso aí e tal. Então, que eram exercícios que aí eram coisas interessantes, tá? Então, ou seja, vocês não perderam de eu não ter feito o vídeo da estatística. Não. Vocês tiveram a estatística necessária para vocês se iniciarem no mundo do data science. Eu espero que vocês tenham sorte, né? O Milor Fernandes, que é um ídolo que eu tinha, ele falava assim, perguntava para ele, né, que conselho você daria aos jovens? Ele falava, tenho sorte, tenho muita sorte. Então, eu espero que vocês tenham sorte de encontrar se vocês estiverem mudando de rumo na vida, né? Eu acredito que muitos daqui estão fazendo esse curso com esse propósito. Eu espero que vocês tenham sorte nos objetivos que vocês traçaram, né? E futuramente eu estou aqui sempre, cara. Só mandar um e-mailzinho, a gente vê, uma dica ou outra, eu não me furto, não. Eu tô sempre por aí. Beleza, galera? É isso aí. Não, eu não sou o cara, não. Eu sou um cara que gosta de ensinar, cara. Então, a minha pegada é essa. Eu só não sou professor em tempo integral porque o salário é ruim. Mas se eu puder ensinar e ganhar algum, eu sempre vou fazer. Eu sou professor voluntário e tal. Meu pai era professor, minha mãe é professora, todo mundo dá aula, meus irmãos dão aula, então lá em casa é uma sina, né? É aquilo. Então, porque você não aprendeu muito a programar com Python, né, José? Mas você aprendeu Python, né? E não tem jeito de fazer. Você aprendeu um pouquinho de Python. E a gente até chegou a fazer um exercício de programação, né? Vimos lá os loops e tal. O basicão do Python a gente viu, porque não tinha jeito de não ver, né? Mas a ideia era não ensinar um curso de programação, mas um curso de data science com Python, sem que a gente tivesse que mergulhar no universo de programação. E você vê que dá, né? Você vê essa ferramenta aqui mesmo, o tal do H2O fazendo e tal. Deixa eu até ver se eu estou no ar aqui, só um minuto. Pronto. Eu estava na VPN da RNP, da Rede Nacional de Pesquisa. Eu estava trabalhando lá hoje e esqueci de desconectar. Então, agora caiu a VPN, mas não caiu a nossa prova. Não é isso? Então tá, galera. Eu vou mandar o link da nossa cerveja na sexta-feira, do nosso happy hour na sexta-feira, às 19. Quem quiser aparecer será bem-vindo. Pode, como diz lá em Minas Gerais, pode contar umas mentiras, né? E dar alguma risada ou outra. Beleza? Vou nessa. Um abraço a vocês. Tudo. Contar causa. Eu sou bom nisso, contar causa. Piano e show. O trem já tá virando bagunça. Mentira só é boa quando você conta, agora quando eu conto também é boa, você vai ver. Alô, galera. Boa noite para vocês. Vou encerrar aqui. Pode parar a gravação, né? Deixa eu ver se eu mesmo consigo parar ela aqui. Acho que não, né? Pá. Não.
Será que se eu fechar